O Escola Sem Partido, ele trabalha com muitos conceitos, como neutralidade, imparcialidade, né? Que na verdade esconde o que por trás tem desse movimento, que possui de fato sim uma ideologia, sobretudo quando ele pensa quem é o jovem e como que essa educação tem que ser voltada para esses jovens. O processo de construção do artigo que eu fiz em parceria com a Denise Eloy foi muito rico, porque a gente fez uma série de reuniões com 10 jovens de escolas públicas e privadas para fazer uma análise de fato de como a Escola Sem Partido tem chegado, né? E quais são as limitações que ele traz para o contexto escolar. E aí, o que a gente identificou? Que o pressuposto é de que o jovem é como se fosse uma folha em branco, né? E é quase como se a escola fosse um espaço de laboratório desses filmes de ficção científica, em que os professores tivessem mentes absurdas no sentido de doutrinar esses jovens, quando essa relação se dá de fato de outras maneiras, né? Você tem um jovem daquela comunidade que já tem uma trajetória, já traz suas experiências para o espaço escolar, que estabelece uma relação com os familiares e com a comunidade como um todo. E você também tem esses professores que, sendo ou não da comunidade, também têm seus acúmulos e partilham isso no processo. De fato, é uma troca para a construção do conhecimento, né? E o Escola Sem Partido, ele considera como se isso não existisse. Então você tem alunos que de nada sabem e professores que vão transmitir informação, simplesmente, porque não pressupõe nem a construção e a elaboração crítica desse conteúdo a ser ministrado, as relações que você faz com o território e com essas histórias e trajetórias. Então acho que uma das primeiras barreiras que a gente tem que quebrar quando a gente olha para a Escola Sem Partido é esse anúncio que desconsidera, né, o protagonismo dos jovens e a sua possibilidade de construção. E o segundo item é essa ideia de neutralidade. A segunda barreira é essa barreira que trata e dá conta desse ideal de neutralidade no tipo de conteúdo que eles forneceriam, né, e que o professor deveria passar e transmitir de modo acrítico. Uma educação verdadeira, quando a gente olha para a Constituição, quando a gente fala do exercício pleno da cidadania, ela pressupõe o que eu disse no início, que tem a ver com essa troca entre alunos e professores. Esse é o pilar principal, né? Porque o que os jovens eles demandavam nas nossas trocas e nas nossas conversas tinham a ver com gestão democrática. Tinham falas, por exemplo, que traziam, quando o Grêmio chegou e a gente passou a ser ouvido, a escola ficou muito mais bonita, né? Algumas brincadeiras do tipo, eles falam que tem professores doutrinadores ou ideologias, mas é inacreditável como eu fiquei não sei quantos tempos sem aula de sociologia, ou as aulas de humana sempre ficam em horários não muito bacanas da grade, por exemplo, sexta-feira à noite. Então já tem uma série de questões que a gente tem que olhar no contexto do espaço escolar para avançar para a construção de uma educação pública de qualidade e uma educação de qualidade como um todo, né? Olhar para esse caminho, construir esse processo, né? É imprescindível a participação e presença dos jovens, né? Como sujeito de direitos, como um sujeito dessa ação educacional também, né? E o Escola Sem Partido, ele representa toda uma agenda de retrocessos, na verdade, né? Porque a gente já teve inúmeras experiências que deixaram muito nítido, na verdade, o quanto você desconsiderar as trajetórias, a experiência prévia do sujeito no contexto escolar, né, inviabiliza a educação de fato. Então você tem desinteresse, desmotivação de ambas as partes, você não estabelece vínculo, né? Esse tecido social fica de fato quebrado. Eu acho que na verdade, essas ideias conservadoras, elas vêm ganhando espaço muito por estarem completamente descoladas do contexto dessa realidade, né? Então, quando você pressupõe uma educação para o fortalecimento dos sujeitos, para o exercício dos direitos humanos, como um dos pilares desse processo, né? Você tem ali, no fundo, o que a gente chama e acredita que seja a educação popular. E aí, é uma educação de via dupla, né? Não que desconsiderem os sujeitos, tanto aqueles que executam os profissionais da educação, como os jovens, né, os adolescentes, mas que considera todo o contexto dessa comunidade, a sua capacidade de se autoavaliar participativamente, entender quais são as demandas desse contexto, para de fato, enfim, a gente caminhar num outro sentido. Então, o Escola Sem Partido, ele para além de ser uma agenda conservadora, é muito importante que se diga que ele é uma agenda que desconsidera a valorização do lugar dos direitos humanos, é uma agenda racista, é uma agenda sexista, que na verdade tem uma série de interesses ideológicos por trás, né, que é da manutenção
das desigualdades.